Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo de número 7. Glória a Deus. Gálatas capítulo 4, do versículo de número 4 ao versículo de número 7. Glória a Deus. Está lá no telão. Marca aí na tua Bíblia também. Importante. Lembrando que nós estamos só começando hoje um assunto que vai longe. Vocês vão ver como vamos longe com isso tudo, né? Com esses todos os assuntos aí, 21 dias de filiação. Então, está lá no texto bíblico e nós vamos ler até o versículo 7. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, que quer dizer papaizinho. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Posso ouvir um glória a Deus por essa palavra? Então, qualquer lista que nós fizermos sobre Deus, nós vamos estar pobres de informação, porque não se esgota o assunto Deus. Deus tem as suas características, Deus tem os seus atributos, e os seus atributos, eles são imensos, então a gente não esgota, mas alguns deles eu quero deixar aqui. Atributos incomunicáveis de Deus: a autoexistência, a eternidade, a unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, a imutabilidade, um Deus que não muda, um Deus, a sua infinitude, Ele é infinito, não tem começo, não tem fim. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é soberano. E esses são apenas alguns atributos de Deus. Agora, existem alguns atributos de Deus que são comunicáveis, que comunica conosco, que fala conosco, e eles são, muito obrigado, e eles são o amor, repita, amor. O amor, Deus tem amor, e esse sentimento está no coração de qualquer ser humano. O amor, a bondade, a misericórdia, a sabedoria, a justiça, a santidade, a veracidade, a liberdade, paz. Então, é impossível definir Deus exaustivamente ao seu ponto final. Mas algumas coisas aqui a gente entende de atributos de Deus que só pertence a Ele, e alguns atributos de Deus que o homem também tem, que o homem também possui. Então, em João capítulo 14, versículo 6 ao versículo 10, Jesus respondeu dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto, disse Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando as suas obras. Amém. Mostra-nos o Pai. E Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então, quem conhece Jesus, é impossível conhecer Jesus, ter uma experiência com Jesus, ter uma
receber o toque de Jesus, ter um dia a sua vida transformada por Jesus e não conhecer o Pai. Porque os dois são um. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 4. E o autor aos Hebreus, ele afirma aqui sobre Deus o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém. Então, o nosso Deus, como Pai, ele tem muitos atributos que ele quer que sejam vivos na nossa vida também. Vamos lá, eu vou falar e você com a mão direita levantada vai repetir. Diga: Deus é bom. Todo o seu plano de redenção é para me levar ao Pai. Não escute voz, diga para quem está do lado, não escute voz de orfandade trazida pelo mundo, pela carne ou pelo diabo. Palavra de orfandade eu expliquei no começo o que é. É de solidão, de abandono, de não pertencimento, de eu não sou ninguém, tadinho de mim. Para que eu existo, ó vida, ó céus e ó azar? Vai lá, mais uma, diga: a intimidade é a marca dos filhos. Filho tem a intimidade com o pai, com a mãe, tem liberdade para conversar, para falar, para contar segredo. E nós somos filhos, Deus é Pai. O perdão é sempre completo. A graça não é completamente compreendida por nós, porque a gente não tem um alcance do amor de Deus que vai além do nosso entendimento. Deus ama e o amor de Deus é maior do que o nosso. Então, mesmo quando você peca, mesmo pelos seus pecados do passado, o diabo te prende acorrentado lá e quer te segurar lá. Mas quando Jesus te perdoou, aleluia, dos teus pecados ele não se lembra mais. Então, como filho, você está completamente livre em nome de Jesus. Amém? Então, você deve jogar fora, exterminar do seu coração, arrancar da sua alma, todo espírito de orfandade. Essa coisa aí. Não, eu vou na igreja, mas eu não sou da igreja. Eu canto com todo mundo, mas eu fico no meu canto lá sozinho, eu não pertenço a nada. Eu não sou de ninguém. Eu sou assim mesmo, desde quando nasci. Minha mãe amava mais meus irmãos do que eu. Tudo espírito de orfandade. Eu, na escola, todo mundo falava, mas quando chegava a minha vez, todo mundo ria e zombava. E isso te deu um trauma de orfandade, de abandono. E o diabo quer que você fique aí trancado dentro dessa caixa. Mas Jesus veio para nos libertar. Aleluia. Então joga fora esse espírito de não pertencimento, esse espírito de orfandade. E nessa noite, então, falando desse nosso Deus que é Pai, eu quero falar sobre algumas marcas que estão neste Pai e que faz toda a diferença quando eu conheço elas, quando eu sei
de cada uma delas, e elas são reais na minha vida. Primeiro, Ele ama. Diga para quem está ao seu lado: o seu Pai Celestial te ama. Diga para Ele: Ele ama. João capítulo 3, versículo 16, 17. Porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Posso ouvir um glória? Então, não se hesite em se aproximar de Deus, porque antes de você amar Deus, Ele te amou primeiro. Deus enviou Jesus quando você nem sabia quem era Jesus, quando você nem conhecia plano de salvação, quando você não tinha entendimento nenhum. E a Bíblia diz: Ele amou o mundo de tal maneira. Então o amor de Deus por você é um amor de Pai. E você não pode se esquivar, fugir. Mas acredite nesse Pai que te ama, o Deus Todo-Poderoso. Um Deus que te ama. E que te ama com toda a verdade. Com toda a verdade. Segundo, um Deus Pai que adota. Vai lá, mão direita para o céu, diga: um Deus Pai que me adotou. Que me adotou. Aleluia. Em Gálatas, no texto que nós lemos, no capítulo 4, versículo 4 ao versículo 5, está falando que nós fomos adotados. Que nós fomos adotados. Ele é aquele que vem e nos coloca dentro da sua família. Agora, você já viu o caminho da adoção? O caminho da adoção. O pai nunca viu aquela criança, não conhece aquela criança, não sabe a sua história, simplesmente chega, adota, assina papel, leva para casa e chama de filho. E chama de filho. Aquela criança agora não está mais perdida, sem amparo, sem eira e nem beira. Agora ela foi adotada. Quando a Bíblia diz que nós somos os seus filhos por adoção, a Bíblia estava dizendo: você estava perdido, sem pai, sem família, sem rumo, sem direção, mas eu te adotei e te joguei. Aleluia. Agora você tem família, você tem casa, você tem pai, você tem cobertura. Aleluia. Então, saber que o nosso Pai é aquele que veio e nos pegou pelas mãos e nos adotou e nos colocou debaixo da sua cobertura, isso é maravilhoso. Você não está desamparado. Você não está jogado no mundo para ver o que é que vai dar. Você não é uma folha jogada ao vento. Vai para cá e vai para lá e não sabe para onde vai. Uma bolinha de tênis, cada hora está de um lado. Não. Você foi adotado, você foi adquirido com preço de sangue. E o Senhor te incluiu dentro da sua família como por adoção, filhos por adoção. Ele te pegou, você era um perdido, mas agora foi achado. Terceiro lugar, levanta a mão direita, diga comigo: Deus Pai é aquele que abençoa. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aquele que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aleluia! Você foi abençoado. Se um dia alguém te amaldiçoou, alguém jogou uma praga, como dizia minha avó. Minha avó que tinha esses negócios. Olha, vou jogar uma praga naquele fulano lá.
Aí o outro, aí eu chegava, voto com uma coceira aqui, jogaram alguma praga, não sei. Passa o alecrim, toma o chá, não sei do que. Era uma confusão, irmão. Uma confusão. E ele dizia, olha, você foi amaldiçoado, e acreditava nisso. Agora você se tornou filho de Deus. Você tem um pai, você é filho de Deus. E esse pai quer te abençoar em todas as bênçãos. Você é abençoado. Você é abençoado. Se um dia lançaram palavras de maldição contra você ou contra a sua família, eu estou aqui quebrando estas palavras em nome de Jesus, dizendo que agora você tem um pai e que você é abençoado. Levanta a tua mão e dá uma maior glória a Deus. O que significa a palavra abençoado no dicionário? Significa fazer prosperar, tornar feliz. Quem agarra? Não, vou começar de novo. Fica atento aí, crente. Aleluia. Fazer prosperar, pega aí. Tornar feliz, ser favorecido por Deus. Ser favorecido por Deus, ter o seu favor e a sua graça, Então, o pai é aquele que olha para os seus filhos e vê Jesus. Quando Deus olha para os seus filhos, ele vê a marca do sangue. Quando Paulo relaciona a nossa vida espiritual como selo, é sobre isso. É uma marca que você carrega de filho de Deus. E quando Deus olha para você lá do céu, ele te acha igual o GPS, o Waze, que mostra um monte de bichinho andando lá, um monte de carrinho andando, e de vez em quando tem uns que Deus olha do céu, está tudo aceso, olha lá, Santa Bárbara, celebrando ao rei, tem muita gente lá, tudo meus filhos, ó, tudo marcado, todos eles têm a minha marca, a minha presença. E qual é a marca? É a marca do sangue de Jesus. Então, quando Deus olha para você, o sacrifício perfeito, todo esforço que a gente faz para servir a Deus, irmãos, é reconhecido por Deus. Mas o que te traz a salvação é o sangue de Jesus na cruz do Calvário. É isso que traz a salvação. Quarto lugar, o Deus Pai acolhe. Vamos lá, mão direita para o céu, diga lá. Deus Pai acolhe. Irmãos, como é bom ser acolhido. Salmo 68, versículo 5 diz que Ele é o Pai dos órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa morada. Salmo 27, verso 10. Ainda que me abandone meu pai e minha mãe, o Senhor me acolherá. Aleluia. Então são verdades como essa que nos faz superar um relacionamento de dor, de orfandade e enxergar o amor do Pai. Que ainda que a minha família me abandone, não vou contar hoje, mas minha experiência com a família foi dramática, foi horrível, foi triste. E o Senhor é que arrancou do meu coração esse espírito de orfandade, de abandono, e disse: você é amado. Amado de Deus, amado pelo Senhor, amado pelo Pai, aleluia. Diga para quem está ao seu lado: você é amada, você é amado, você é amado. O Deus Pai, em quinto lugar, nós vamos até 11, tá bom? Para você não ficar perdido aí. Fala, nossa, o pastor vai amanhecer contando aí. Nós vamos até 11, estamos no quinto. Quinto lugar, Deus Pai é aquele que protege. Coloca a mão assim no peito, diga: o Senhor me protege. Eu era pequeno na escola e arrumava uma brigaiada naquela escola, e que chute não
pé, eu vou voar esse chute na tua cabeça, eu vou te esperar na saída. Pode esperar, eu vou chamar meu pai. Meu pai era 2 metros de altura, um sangue italiano, quente, fervendo. Era na hora meu pai chegava, mas não sobrava um para querer lutar comigo. Por quê? Porque meu pai estava ali, me protegendo. Você não está só. Deus é Pai. E é esse Pai que protege, que te guarda. Tem gente que tem aquela preocupação, aquele medo do diabo e dos demônios, e do meu nome na boca do sapo, e agora a galinha, e agora não sei o quê. Semana passada, foram lá no terreno da igreja e fizeram um saravá lá no terreno da igreja. Mataram, colocaram uns papel, acenderam umas 30 velas. Algumas pessoas meio apavoradas. Pastor, misericórdia, vamos entrar em jejum, vamos orar, olha aí. E não sei o que. Eu falei, meu irmão, já está derrotado lá, querendo fazer graça, mas já está derrotado em nome de Jesus. Nós temos um Pai, irmão. A nossa briga, quando o Senhor diz, nessa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por nós. Imagina se você tem forças para isso. Agora, o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, venceu o pecado, venceu o inferno e venceu as forças das trevas. Amém? Porque Ele é aquele que nos protege. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. E eu lhes dou a vida eterna, e eles nunca perecerão, nem ninguém poderá arrebatá-los da minha mão. Meu Pai que me deu é maior do que todos, e da mão do Pai ninguém pode arrebatá-los. O Pai e eu somos um. Salmos 91, o que fala lá? Aquele que habita esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, aleluia. Nós temos um socorro, nós temos uma proteção, nós temos um Deus que nos protege. Imagina se o diabo olhasse e falasse, todo mundo que for para o lado de Deus, agora, o diabo não ia nem te deixar vivo, irmão. Já te matava, já vou matar logo, já vamos terminando aqui, exterminando, não vai sobrar ninguém que ama a Deus. Mas não é assim que funciona. Você tem um Pai que é todo poderoso, que te protege, que te guarda. E eu profetizo que você sai daqui essa noite envolvido numa proteção de Deus contra as trevas, contra o mal, contra a obra maligna, contra a inveja, contra qualquer pessoa que te deseje o mal. Quem recebe, diga amém. Deus Pai, em sexto lugar, é aquele que compadece. Aquele que compadece. Salmo 103, verso 13. Tão compassivo é o Senhor para com aqueles que o temem, como um pai para os seus filhos. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O Senhor é aquele que se compadece de cada um de nós. Então, a sua oração não vai ficar no teto. Né? Às vezes tem alguém que diz assim, minha oração não passou do teto. Passou sim. Sua oração foi ouvida por Deus, chegou diante de Deus. Se você orou em sofrimento, se você orou com alegria ou orou com tristeza, não importa o lugar, o momento onde você orou, Deus te ouviu, porque o Senhor se compadece daqueles que o clamam, e Ele os trata como um pai trata o seu filho. Isso é maravilhoso. Diga, isso é maravilhoso. Então, essa compaixão de Deus nos envolve, essa compaixão de Deus nos alcança, essa compaixão de Deus, ela cura as nossas perdas, as nossas dores. Essa compaixão de Deus é como a parábola do pastor e as ovelhas, que ele deixa 99 para buscar uma, mostrando que
todos são importantes e que Ele não vai deixar ninguém para trás. Ninguém para trás. Não tem mais importante. Todos são importantes para o Pai. Todos são importantes. Sétimo lugar, o Deus Pai é aquele que valoriza. É aquele que te valoriza. Que te valoriza. Mateus capítulo 6, versículo 26. Olhe para as aves do céu. Elas não semeiam, nem ceifam, nem guardam em celeiros. No entanto, o Pai Celestial os alimenta. Vocês não valem muito mais do que eles. Jeremias 31, 3. Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Uma definição de valor é o preço elevado. É o preço elevado, né? Vale o quanto, como é? Custa o quanto vale, vale o quanto custa. É por aí o negócio. Qual é o valor? E você pensar que Deus te valoriza. Sabe, numa conta rápida, qual foi o valor que Deus te deu? Qual foi a análise de Deus para ver qual é o seu valor? Ele disse que vale mais do que o mundo todo. Como é que o diabo pode fazer uma pessoa se sentir um nada, enquanto Deus está dizendo que ela vale mais do que o mundo todo? Como é que você vai viver numa depressão, numa dor guardada dentro do seu coração, numa ferida aberta na sua alma, enquanto Deus está dizendo que você vale mais do que o mundo todo? Porque Ele é o Senhor, é aquele que te valoriza, é aquele que te valoriza. Você já parou para pensar que no meio de 8 bilhões de pessoas, você é única? Você é único. Não existe, pode existir parecido, mas não existe outra pessoa como você. Deus criou, você é único. Você é única. E Deus te criou com detalhes que ninguém mais tem. Aleluia. Colocou em você marcas, valores, que só você tem. Sua digital, sua íris. Aonde eu moro agora, o portão abre com a minha cara. Eu olho para um bicho lá, para um quadrado, uma maquininha. A máquina acende e ainda fala comigo. Ainda fala comigo. Sua face foi reconhecida. Bom dia, Vanderlei. Fala, tribulação. É o AI falando comigo já. IA, inteligência artificial. Está para todo lado e já está aí. Então, você pensar que no meio de 8 bilhões de pessoas, o portão só abre lá com minha foto, com meu nome, quando sou eu. Ele não erra, não abre outro, porque tem a íris, conhece? A diferença está nos olhos. Ninguém é igual. A digital, ninguém é igual. E quem te criou? O Pai. O Pai te criou. Te criou e te deu esse valor tão precioso, tão precioso, tão precioso, tão precioso. Já falei algumas vezes aqui na igreja qual é o meu texto bíblico preferido, e eu quero ver se alguém vai lembrar. Salmo de número 139. Muita gente gosta de outros, 23, 91, outros textos bíblicos. O meu texto preferido, Salmo de número 139. O que está lá no Salmo 139? Vai ler então, se você não sabe. Mas o que está escrito lá, lê em casa. Mas o que está escrito lá é a forma com que Deus te criou. O Senhor me formou quando eu ainda era informe. O Senhor me conheceu quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Aleluia. O Senhor me deu vida quando eu ainda estava lá sem forma alguma. E Ele foi me formando. Aleluia.
foi me amando, foi me moldando. Você não é acidente do acaso. Há um Deus que te criou e te formou. Você tem um Pai que te criou, o Pai celestial. Foi aquele que te deu vida, Então, se Deus te ama tanto assim, se o amor de Deus, se Ele te valoriza tanto assim, você precisa se amar. Você precisa se amar. Você precisa olhar para você como alguém que foi criado por Deus, sem defeitos, com perfeições e com marcas únicas, como o íris dos seus olhos, como o digital dos seus dedos, como DNA e por aí afora. Então, em 8º lugar, o Deus Pai é aquele que encoraja. Bate a mão no peito e fala: me encoraja, Pai. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Meu filho, não despreza a disciplina do Senhor, nem se ofenda com as suas repreensões, porque o Senhor disciplina quem ama, como um pai corrige o seu filho. O Senhor disciplina como um pai disciplina o seu filho. Assim também Ele nos disciplina. Encorajar significa a capacidade do pai valorizar o que você tem de melhor. Algo que veio dele mesmo. Foi Deus quem te projetou. Foi Deus quem te projetou. Não foi uma bomba atômica, não veio do macaco. Se alguém veio do macaco, aí nós já vamos arrumar uma jaula. Mas você veio de Deus. Então o próprio Deus quem foi, quem te criou e quem te formou. Gálatas 4,19. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Paulo está dizendo que Cristo vai sendo formado dentro de nós. E esse conhecimento, como isso que estamos pregando hoje à noite, é que vai fazendo Cristo ser formado dentro de você. É o que vai te dando sustância, é o que vai te fazer parar de ser um crente de festa, de congresso, oba-oba, mimimi, e ser um crente, com o pé firmado na rocha, gente madura diante de Deus, reconhecendo todas essas verdades que nós estamos aqui falando. 9º lugar, Deus Pai é aquele que consola. É aquele que consola. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também nós possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Amém. Nós somos tão doentes como o maior segredo que temos guardado dentro de nós. Falar de pai e de mãe é falar daquele que abraça. Paula voltou, graças a Deus, passou nas provas e tudo, e voltou, está ali, sentada. E ontem fizemos uma oração no quarto, e no final da oração eu falei: abraço de montinho, abraço de montinho. Aí virou aqui a Sandra abraçando um lado, eu do outro, e a Paula no meio, e nós abraçamos, e é uma intensidade, porque um abraço desse traz o quê? Consolo. Um abraço desse traz o quê? Segurança. Quantas pessoas que o seu relacionamento com Deus é tão longe, mas é tão longe que nunca se sentiram abraçados por Deus. Então um Deus que é Pai
vai te dar abraço de montinho também. O pai vai pegar o filho, vai pegar a filha, vai abraçar ali, olha. Esse é o pai. Então, quando nós estamos falando de Deus, não estamos falando de um velho carrancudo sentado a milhares de quilômetros de distância. Nós estamos falando de um pai que nos criou, que nos valorizou, que nos quer curado e que está presente para nos abraçar e trazer consolo todas as vezes que nós precisarmos disso. Levanta a mão e dá um glória. Satanás sabe que se o nosso espírito alguma vez der conta de tudo o que Deus tem, nós nos tornaremos uma arma nas suas mãos e teremos autoridade para nos opor ao mal e a toda a força maligna. Toda a luta do diabo é para que você não conheça nada de Deus, nada das verdades bíblicas, porque o diabo sabe que se nós conhecermos todas as verdades sobre o Pai, aleluia, nós nos tornaremos tão poderosos que nos tornaremos uma arma nas mãos de Deus para destruir toda obra das trevas. Você vai parar de ser um coitado e vai se levantar como soldado, curado, restaurado pelo Senhor. Restaurado pelo Senhor. 10º lugar, só falta 2. Deus Pai é aquele que guia. Aquele que guia. Romanos capítulo 8, versículo 13 e 14. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Qual voz você tem ouvido? Qual voz você tem ouvido? A voz do diabo? A sua voz interna, toda cheia de dor, de traumas e feridas? Ou a voz do Espírito Santo? Se nós andarmos na carne, vamos morrer. Mas se nós somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. Então essa verdade precisa fazer parte da nossa vida também. Jesus enfrentou o diabo que no dia da tentação, né? Mas ele não sabia que os ouvidos de Jesus estavam aferidos, porque momentos antes Jesus tinha ouvido o próprio Pai, em Mateus capítulo 3. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. E logo depois Jesus vai ser tentado pelo diabo. Mas Jesus está tão alinhado com essa realidade que enfrentar a tentação foi fichinha, porque a intimidade dele com o Pai, aleluia. Ei, essa noite Deus está te chamando de filho. Você não está perdido, você não está jogado nesse mundo, jogado às traças, mas Ele é o seu Pai. Em último lugar, para terminar, Deus Pai é aquele que empodera, é aquele que põe o filho para cima, é aquele que quer o filho no primeiro pódio, é aquele que quer ver o filho barriga para dentro e peito para fora. Ele é aquele que quer ver o filho, aleluia, pisando firme, partindo para cima. O pai tem a alegria e o orgulho de ver os filhos vencerem. E o maior desejo de Deus é que cada um dos seus filhos, oh glória,
cada um dos seus filhos sejam abençoados. Qual é o pai entre vocês que, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Porque somos, Lucas capítulo 11, versículo 11. Efésios capítulo 2, 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. 1 João capítulo 4, versículo 13 e 15, e eu termino aqui. Os filhos são empoderados para viver os seus destinos traçados pelo Pai, e ao mesmo tempo levar a cultura do reino por onde forem. A obra de fazer os filhos, de trazer os filhos de volta para casa e para a mesa do Pai, não pode parar. Por isso que a gente acha muitas pessoas perdidas. E quando a gente chama elas para vir à igreja, o que a gente quer é que elas achem o Pai. Que elas encontrem o Pai. Encontrem tudo isso que nós encontramos aqui. O auxílio, o empoderamento, o perdão, a proteção. Tudo isso daqui. 1 João capítulo 4, versículo 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Se alguém confessa diante dos homens que é Filho de Deus, aleluia, Deus, através do Espírito Santo, vai permanecer nessa pessoa. E essa pessoa vai permanecer em Deus. Se eu fizer o quê? Confessar que Ele é o meu Pai. 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 Nós, dentro dessa campanha, estamos fazendo aí o levantamento, o cadastramento de membros aqui da igreja. Dentro desse cadastramento, nós estamos vendo quem realmente são os membros dessa igreja numa futura organização, para sabermos quem realmente são membros, estão aqui na igreja, se consideram parte da igreja e estão juntos aqui. Agora escute, além da organização da terra ser boa, fazer parte, ser importante, o mais importante não é o seu nome num papel lá, mas é o seu nome escrito no livro da vida. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Hoje você tem a oportunidade de chamá-lo de Pai. E foi a palavra de Deus que disse que se você o chamar de Pai, o Espírito Santo vai morar aí dentro de você e você vai morar em Deus. Vai haver uma ligação, vai haver um favor divino que vai te colocar em Deus. Por isso que muitas vezes a pessoa conhece tanto sobre religião, sobre teologia, sobre assuntos polêmicos, e às vezes conhece tão pouco sobre intimidade com Deus. Porque só consegue ser íntimo de Deus quando você se reconhece filho. Filho. O Espírito Santo me diz que vai te abraçar nessa noite,
que vai te aconchegar nos braços nessa noite. Talvez você passou a vida inteira sendo rejeitado, a vida inteira sendo rejeitada, a vida inteira ouvindo maldições, praga que jogaram sobre você. E nessa noite, Ele está aqui te chamando de filho. Ele está aqui te dizendo: eu quero te abraçar como um pai abraça um filho. A maior dificuldade de alguém ver em Deus um pai é quando ela não teve um pai que lhe deu amor, que lhe estendeu a mão. Um pai que foi pai. Muitos cresceram a trancos e barrancos. E essa é a luta do diabo hoje. Hoje. O ataque do diabo contra as crianças, nas televisões, em tudo que nós estamos vendo acontecendo no mundo inteiro. O diabo sempre perseguiu o sentimento de filho e pai. Porque ele sabe que se ele atinge aí, a pessoa vai ter uma grande, enorme dificuldade de chamar Deus de pai. Eu conheci um pastor, e ele sofreu muito com o seu pai, ele apanhava e ele tinha muitas dificuldades com o pai. E esse homem se converteu. Então ele era só um membro dentro da igreja. E todas as vezes que ia orar, ele nunca conseguia chamar Deus de pai. Por toda a história que ele passou. O pai dele primeiro batia para depois falar. Não, mas nem falava porque bateu. De arrancar sangue. Então quando falava a palavra pai, aquele homem arrepiava. E quando falava Deus é o seu pai, ele dizia: misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Porque o relacionamento que ele fazia da palavra pai era aquele pai que ele conheceu dentro de casa. Pessoas que foram abusadas pelo padrasto, pelo pai, abusadas sexualmente, abusadas com violência, com palavras horríveis, horríveis. O que eu mais ouvi meu pai me dizer, você não vai acreditar, foi essa frase: você não vai chegar a lugar nenhum. Eu cresci ouvindo meu pai falar isso. Você não vai chegar a lugar nenhum. E dava uns 2 tapas na minha cara. Você não vai chegar a lugar nenhum. Parece que Deus ouviu e falou assim: você só vai dar 3 voltas no mundo. Eu já dei 3 voltas no mundo, irmão. Peguei o avião em São Paulo, andei para Los Angeles, de Los Angeles fui para o Japão, do Japão fui para a Rússia, da Rússia para o outro lado, voltei para o Brasil, do outro canto da terra, 3 vezes. E eu andando e o Espírito Santo dizendo: não falou que você não ia a lugar nenhum? Agora eu vou te levar a muitos lugares. Vou te levar muito longe, porque eu sou o seu pai. Eu sou o seu pai. Essa noite você vai sair daqui abraçado pelo Pai. Abraçado por Deus que te ama. E que nessa noite te trouxe aqui para estes 21 dias que nós vamos ter. 21 dias de transformação. 21 dias que vai mudar completamente o seu relacionamento com Deus. Se coloque de pé. Eu quero orar. Eu quero pedir a Deus por você, por mim, pela nossa casa, pela nossa família. Oh, Ele é Pai. Deus é Pai. E toda vez que você ouvir isso, Deus é Pai, ouça diferente, ouça com um entendimento diferente, com um coração diferente. E se esta palavra te significa dor, lágrimas, ei, joga isto fora, porque essa noite você teve uma lição do que Deus Pai, do que esse Deus como Pai é na vida de cada um de nós. Aleluia! Então feche os seus olhos agora e comece a orar como filho.
não como crente, não como religioso, mas como um filho que fala com um pai. Que jeito você fala com um pai? Que jeito você fala com aquele que te ama mais do que tudo? Deus te amou de tal maneira, mais do que o mundo todo, aleluia. Talvez você chegou aqui com dores na alma, dores no seu coração, feridas abertas, e o Pai está aqui te dizendo: não tenha medo, você é minha filha, você é meu filho, aleluia. Eu vou te dar 1 minuto. E você vai levantar a voz. Eu vou pedir que o som dos instrumentos fiquem mais alto, para ninguém ouvir a sua voz. Você vai ter que falar. Não pode ser oração interna. Tem que ser oração com voz. Tem que ser oração que você vai botar para fora. Que você vai falar. E você vai falar com Deus, como seu Pai. Como seu Pai. Fala para Ele quantas dores você carrega, quantas maldições você levou, quantas palavras malditas você tem levado, quantas dores na tua alma que não te deixa romper, porque muitas vezes aquela maldição veio, mas essa noite Ele está te arrancando da orfandade e te colocando nos braços e te dizendo: eu sou teu Pai, não tenha medo. Ei, você é meu filho, minha filha. Feche os olhos. 1 minuto contado no relógio. Pode orar. Quem está acompanhando online também, feche os olhos, comecem a orar. Ore sobre isso, ore sobre isso. Vai orando, vai orando. Nela bachuriama narabas. Deralabacura malabasi. Remandará xandaralabarumo nemecas. Adora, adora. Aleluia. Tu és o meu Pai. Abba. Meu papaizinho. Meu Pai querido. Nos braços do Pai. Nos teus braços, nos teus braços, nos teus braços, nos teus braços. Não abra os olhos, vai orando, vai chamando. Chame Deus de Pai agora. Rompa esta barreira. Diga: me abraça como um filho, Deus. Porque Deus te diz: meu filho, você pode não me conhecer, mas eu sei tudo sobre você. Eu sei quando você se senta e quando se levanta. Eu conheço bem todos os seus caminhos. E até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Pois você foi feito à minha imagem e semelhança. Em mim você vive, se move e existe, pois você é a minha descendência. Eu o conheci mesmo antes que você existisse, e escolhi você quando planejava a criação. Você não foi um erro, pois todos os seus dias estão escritos no meu livro. Você foi feito de forma admirável e maravilhosa. Eu formei você no ventre da sua mãe. Eu tirei você do ventre dela no dia do seu nascimento. Contudo, tenho sido mal representado a você por aqueles que me conhecem. Saiba que eu não estou distante e nem zangado, pois eu sou a expressão completa do amor. E o meu desejo é derramar o meu amor sobre você. Por quê? Simplesmente porque você é meu filho e eu sou o seu Pai. Levanta as duas mãos, abra a tua boca e dá o maior glória a Deus. Ora,
Oceano afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que aleluia.